Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar história, tá? Mas antes, vamos recapitular, vamos revisar o que nós estudamos na quinta-feira passada. Na última aula de história, nós estudamos a divisão do território brasileiro. Vimos que Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, tá? Porque estava ganhando muito dinheiro com o comércio de especiarias. Lembra? Do cravo, da canela, da pimenta. Vimos que outros europeus, como os espanhóis, holandeses, ingleses e principalmente os franceses, já rondavam o nosso litoral. O rei de Portugal, preocupado com a posse definitiva das terras, ele resolveu colonizar o Brasil, ele resolveu tomar conta. E o que ele fez? Ele enviou pessoas para morar em nossa terra. Essas pessoas deveriam plantar e construir suas casas, explorar as riquezas e também defender a terra. Foi então que o rei de Portugal decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias, tá? Ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra. Aquele que ganhava terra era chamado de donatário. Os donatários tinham diversos direitos e deveres para com a terra que ganhavam, tá? Que governavam. Dessas capitanias, apenas duas prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Hoje vamos estudar o cultivo da cana-de-açúcar. Então, abra o seu livro na página 88 e coloque a data de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho. Colocou? Muito bem. Nesta página, nós temos uma imagem. Essa aqui, olha. Esta imagem aqui, tá? Nesta imagem, nós podemos ver indígenas e portugueses, tá? Perceba uma coisa. Perceba que a imagem não retrata uma relação amistosa entre eles, mas sim uma relação de dominação e poder, tá? Poder dos portugueses sobre os indígenas, tá bom? Agora, o que eu quero que você faça? Agora eu quero que você pegue o seu marcador de texto, tá? Porque durante a leitura nós vamos identificar as informações mais importantes, tá? E essas informações eu quero que você sublinhe, tá? Eu quero que você marque. Então vamos comigo lá para a página 89, onde nós temos o texto aí do cultivo da cana-de-açúcar, tá? Então vamos ler juntos, tá? E eu vou fazendo as minhas observações, ok? Então, acompanhe aí. O cultivo da cana-de-açúcar. Quando os portugueses iniciaram o processo de colonização do Brasil, a partir de 1530, a ocupação do território com plantações de cana-de-açúcar tinha dois objetivos, tá? Quais eram? Acumular riquezas com o comércio do açúcar na Europa e evitar que outros povos viessem explorar a nova terra, tá? Então, vamos sublinhar todo esse primeiro parágrafo que nós acabamos de ler, porque aqui nós temos informações importantíssimas, tá? Então, marca aí junto comigo, assim como a tia Vanessa está fazendo aí, marca também com seu marcador de texto. Foi? Beleza? Então, podemos continuar. Com isso, donatários e outros interessados em participar da colonização viajaram de Portugal para o Brasil e, utilizando os direitos e os deveres oferecidos pelo rei de Portugal, iniciaram o cultivo da cana. Tá? Mas por que será que tantos portugueses decidiram se aventurar para terras tão distantes, apostando suas economias na produção de açúcar? Aqui também nós temos algo importante. Vamos sublinhar toda essa frase aqui, olha, até a cana, tá? Na Europa daquela época, o açúcar era considerado um artigo de luxo, utilizado para adoçar alimentos e também como remédio,
tá? Por esses motivos, ele se tornou um produto muito procurado e, consequentemente, muito valorizado. Assim, sua produção e o seu comércio eram atividades muito lucrativas, tá? A produção do açúcar, porém, envolvia um longo processo que se iniciava com a plantação da cana, passando pela extração do caldo, a secagem e o branqueamento. No final, conseguia-se um açúcar em torrões, ou seja, em pedaços que eram encaixotados para serem vendidos na Europa. Bom, meus amores, Portugal pretendia explorar o Brasil, fazendo dele uma grande exportadora de açúcar, tá? Porque esse produto, ele era muito valorizado na Europa, tá? E conseguiu, hein? As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas por Martim Afonso, tá? Em sua expedição. Hoje em dia, nós encontramos o açúcar com facilidade nos supermercados, mercados, armazéns, né? Enfim, é um produto barato e de fácil acesso que nós utilizamos no preparo de alimentos. Mas antigamente o açúcar, ele era vendido em botica, tá? Uma antiga farmácia. E quem comprava o açúcar antigamente eram os reis, os nobres e os comerciantes ricos, tá? E eles usavam o açúcar para medicamentos e para adoçantes, tá? Agora, nós vamos fazer as nossas atividades. As nossas primeiras atividades, elas estão nessa página aí, na página 89, tá? Tanto o número 1 como o número 2, ó, o número 1 está aqui e o número 2 também, tá? Tanto o número 1 como o 2, você vai marcar a alternativa correta, tá? Se for preciso, retorne lá no texto, tá bom? Faça com atenção, tá? Pause o vídeo e em seguida você me encontra aqui. Fez? Conseguiu fazer? Então nós vamos corrigir. No número 1, sobre o processo de colonização do Brasil, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar. Letra A. Os franceses exploravam o pau-brasil com autorização dos portugueses. A letra A está correta? Fala para mim. A letra A está certa? A letra A não está certa, a letra A ela está errada, tá? Por que ela está errada? Porque os franceses, assim como os outros povos europeus, lembra? Eles não tinham qualquer tipo de autorização dos portugueses para explorar a nossa terra, tá? Na aula passada, nós até estudamos, né? Sobre os conflitos entre portugueses e franceses na disputa pelas terras brasileiras, tá? Agora vamos analisar a letra B. Na letra B está assim: um dos objetivos dos portugueses era produzir açúcar para vender na Europa. Essa frase está correta? Fala para mim. Sim, a letra B está certa, está correta, né? Um dos objetivos dos portugueses era realmente produzir o açúcar, tá? Para ser vendido, para ser comercializado na Europa, tá? Agora vamos analisar a letra C. Cada donatário ganhou um lote de terra e se comprometeu a ajudar a população indígena a preservar os seus costumes, né? Essa frase está errada. Agora vamos ver o porquê que esta frase está errada, tá? A letra C está errada, por quê? Tá? O erro da alternativa C está no fato de que os donatários não tinham nenhuma preocupação em preservar a cultura indígena, tá? E tampouco recebiam orientações oficiais da coroa para fazê-lo,
tá? O seu dever por essas terras era somente explorar, tá? E não de preservar, não cuidavam, tá? Agora o número 2. No século XVI, utilizava-se o açúcar como remédio e também para adoçar alimentos. Por isso o produto era muito procurado na Europa, ele era rejeitado na colônia, ele era proibido na Europa, ou ele era plantado em Portugal. Qual é a opção correta? Fala para mim. Então, qual é a resposta correta? Número 2, letra A, letra B, letra C ou letra D? O que é que você colocou aí? Letra A, se foi a letra A, você está de parabéns, tá? O açúcar, ele era muito procurado na Europa, tá? Então, vamos ver agora por que as outras opções estão erradas, tá? Por que o açúcar, ele era rejeitado na colônia? Tá? Por que essa frase está errada, está incorreta, tá? A letra B, ela está errada porque não seria coerente, não seria certo o açúcar ser rejeitado na colônia, tá? Uma vez que foi justamente esse um dos produtos que mais rendeu lucro, tá? A coroa portuguesa no período colonial. Letra B, o produto foi proibido na Europa, tá? Perdão, letra C. A letra C, por sua vez, também está incorreta, tá? Porque em nenhum momento se verificou qualquer tipo de informação acerca da proibição do açúcar na Europa. Muito pelo contrário, tá? Por se tratar de um produto de luxo na Europa, tá? E isso era, naquele tempo, tá? Naquele período, o açúcar ele era muito procurado e seu comércio se tornou altamente lucrativo, dava muito dinheiro para a coroa portuguesa, tá? Que passou a produzi-lo nas colônias e comercializá-lo, tá? Começou a vendê-lo por todo o continente europeu. Agora a letra D, plantado em Portugal. Por que está errado, tá? A letra D está incorreta, tá? Está errada, porque não se plantava açúcar em Portugal, não, tá? Já que lá o clima é inadequado para a plantação da cana-de-açúcar. Tudo bem? Vamos ir agora lá para a página 90. Página 90. Colocou seu livrinho aí junto comigo? Então vamos lá, gente. Os portugueses, eles pretendiam que todo o processo de produção do açúcar fosse realizado pela mão de obra indígena, tá? Desde a plantação da cana até a confecção do açúcar, tá? Para os índios, a ocupação do Brasil pelos portugueses foi extremamente prejudicial. Por quê? Porque eles foram transformados em escravos, tá? E o modo de vida que eles tinham também mudou, tá? Agora nós vamos ler o texto da página 90. A escravização dos indígenas. Para que o açúcar fosse produzido, era fundamental que houvesse muitas pessoas para o trabalho. Vamos sublinhar essa primeira frase. Pegue o seu marcador de texto aí, que eu vou pegar o meu aqui. Vamos marcar, tá? Pronto. Sem trabalhadores, não seria possível produzir em grande escala, ou seja, em grande quantidade, como se pretendia. Por isso, os donatários que se estabeleceram nas novas terras e construíram os primeiros engenhos, tá? Nome dado às unidades produtoras de açúcar, tá? Aos locais em que se produziam o açúcar. Empenharam-se em conseguir pessoas para o trabalho. Alguns portugueses, desejando que os indígenas organizassem grupos para trabalhar na lavoura, ofereciam-lhes ferramentas, espelhos e bugigangas para atrair sua atenção.
Com isso, muitos índios trabalhavam na derrubada das matas para o plantio da cana-de-açúcar. Contudo, nem sempre os nativos aceitavam fazer o trabalho e muitas vezes não correspondiam às expectativas dos europeus. Outros donatários colocaram em prática um direito concedido pela coroa portuguesa, tá? O de escravizar indígenas. Vamos sublinhar também. Outros donatários colocaram em prática um direito concedido pela coroa portuguesa, que era o de escravizar os índios. Inicialmente, os portugueses buscavam trabalhadores comprando cativos, tá? Cativos é uma palavra que está destacada, tá? Então, aqui nós temos o vocabulário. O que significa cativo? O mesmo que escravo. Indivíduo que é considerado propriedade de um senhor e, por isso, é obrigado a se sujeitar às suas ordens. Entre os povos indígenas, os cativos eram prisioneiros de guerra entre tribos rivais que seriam sacrificados. Acreditava-se que a morte do inimigo era fonte de força física e bravura, incorporada pela tribo vencedora, tá? Então, continuando aqui. Inicialmente, os portugueses buscavam trabalhadores comprando cativos, tá? Os escravos, ou seja, índios que haviam se tornado prisioneiros durante guerras entre tribos inimigas e que seriam sacrificados. No entanto, essa negociação muitas vezes não dava certo. Primeiro, porque a tribo vencedora não aceitava vender seus prisioneiros. Segundo, porque os indígenas prisioneiros de guerra encaravam a morte nestas condições como um verdadeiro ato de honra e não queriam ser vendidos ou salvos. Página 91. Vamos lá. Apesar das dificuldades, os portugueses não desistiram de submeter a população indígena à escravidão, tá? É o que nós podemos retratar, o que nós podemos ver nessa foto aqui da página 90, olha. Aqui nós temos os índios, olha, né? Nós temos aqui vários índiozinhos, olha, com medo, né? Agarrado nas suas mãos. E aqui nós temos os portugueses, tá? Continuando aqui. Apesar das dificuldades, os portugueses não desistiram de submeter a população indígena à escravidão. Aldeias inteiras foram escravizadas. Outras foram dizimadas pelas armas ou pela disseminação de doenças, tá? Doenças essas que foram trazidas pelos europeus, tá? Foram trazidas pelos portugueses. Galerinha, depois que Portugal deu início à ocupação das terras da colônia, a lavoura de cana-de-açúcar se desenvolveu bastante, tá? Além de terem sido construídos vários engenhos. O grande desenvolvimento das lavouras fez com que os senhores de engenho, tá? Os donos desses engenhos, precisassem de mão de obra para o trabalho. Então, para desenvolver o problema, para poder resolver esse problema, o que Portugal fez? Portugal decretou as guerras justas, tá? Mas, tia Vanessa, o que foram as guerras justas, tá? O que eram? Eram guerras contra as tribos indígenas, tá? Tribos inimigas. Essas guerras eram autorizadas pelo rei de Portugal por meio de leis, tá? Os vencidos nessas guerras se tornavam escravos. Assim, os senhores, os donos de engenho, estavam autorizados a escravizar os índios e poderiam obrigá-los a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Coitado dos índios, né?
Aqui nós temos a atividade de número 2, tá? A atividade de número 2 não vamos fazer. Por que que nós não vamos fazer? Nós não vamos fazer porque é uma atividade em grupo, tá? Vamos ver o que nós temos aqui embaixo. Embaixo nós temos um texto falando sobre os jesuítas, tá? Vamos ler esse texto. Um importante grupo que também veio para o Brasil nessa época foi o dos jesuítas, tá? Religiosos da Companhia de Jesus. Pegue o seu marcador de texto, faça como a tia Vanessa, sublinham aí. Mas o que é que eles vieram fazer aqui? Eles vinham com a missão de catequizar a população indígena, tá? O que é catequizar? Eles vieram ensinar a religião católica para os índios, tá? Vieram também, eles vinham com a missão de catequizar a população indígena e educar os filhos de colonos, mas dentro da fé católica, dentro da religião, dentro do catolicismo. Com esse propósito, em 1549, o padre Manuel da Nóbrega, vamos sublinhar o nome desse padre aqui, que nós vamos ouvir muito falar dele, Padre Manuel da Nóbrega. Daqui a pouco entrará um outro padre na história, tá? Mas vamos sublinhar esse aí. O padre Manuel da Nóbrega e outros membros da Companhia de Jesus chegaram, tá? À Bahia. A partir de então, os jesuítas construíram um sistema de missões, tá? O que eram as missões, tá? Também conhecidas como aldeamentos, que se distribuiu ao longo de grande parte do território brasileiro, de Pernambuco a São Vicente, tá? As missões eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas, tá? Pelos padres. Lá, indígenas de diferentes tribos viviam juntos para aprender a fé católica e os costumes dos europeus. Os jesuítas também protegiam os indígenas contra os colonos que desejavam submetê-los ao trabalho forçado, tá? Vamos continuar aqui. Vamos ir para a próxima página, página 92. Nós temos a continuação do nosso texto. Aqui nós temos uma figura, olha, tá? Essa figura aqui está representando uma missão jesuíta, tá? Na capitania de São Vicente, tá? E aqui nós temos assim: lembre-se de que, naquele momento, a colônia portuguesa não ocupava todo o território que hoje é o Brasil. Ao longo dos séculos, porém, os jesuítas chegaram a várias outras regiões, tá? Aqui nós temos um mapa das missões religiosas, tá? E aqui nós temos mais uma parte do texto. Contudo, a maior concentração de jesuítas estava na capitania de São Vicente. Vamos marcar aqui, olha, que isso aqui também é muito importante. Então, os jesuítas se concentravam na capitania de São Vicente. Foi nas terras dessa capitania que os padres fundaram um colégio, o Colégio São Paulo de Piratininga, tá? Uma base para desenvolver o seu trabalho junto à população local e para difundir a fé local. Agora vamos ir para a página 93, tá? Aqui nós temos mais uma figura, tá? Que representa a visão do artista sobre a primeira missa que foi rezada em São Paulo, tá? Aqui nós temos a figura que mostra, tá? Que representa a primeira missa que foi rezada em São Paulo, tá?
Vamos ler essa informação aqui em cima. No Planalto de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, olha, eu não falei que iria aparecer um outro padre aí? Vamos sublinhar. Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram um colégio ao redor do qual nasceu um povoado, tá? E esse povoado deu origem à cidade de São Paulo, tá bom? Obviamente, jesuítas e indígenas tinham culturas muito diferentes, né? Nós sabemos disso, nós já conhecemos aí o jeito, né, o estilo de vida dos índios, tá? Além de não falarem a mesma língua, tá? Eles falavam línguas diferentes, né? Idiomas diferentes, distintos. Mas alguns padres da Companhia de Jesus se dedicaram a educar os índios de acordo com sua cultura e religião, tá? Gente, Companhia de Jesus era uma ordem religiosa que tinha como objetivo difundir a fé católica, tá? Ensinar nos territórios colonizados pelos portugueses, tá? Então, essa companhia, ela se dedicava a educar os índios, só que de acordo com a sua cultura, tá? E a sua religião, criando diferentes métodos para se aproximar e ganhar a confiança dos povos nativos. O padre José de Anchieta, olha aí, novamente o padre, tá? Ele aprendeu tupi-guarani e até escreveu um dicionário dessa língua, tá? O padre Bernardo de Nantes, por sua vez, ele escreveu um livro de instruções sobre a religião católica. Apareceu mais um nome aqui, mais um padre, tá? Vamos sublinhar. Aqui, o que nós temos? Aqui, a escrita do mesmo trecho da imagem que nós temos ao lado, tá? Só que na língua atual, tá? Apesar da dedicação e do empenho dos jesuítas nesses ensinamentos, as organizações e culturas indígenas não eram respeitados. Eles não respeitavam o modo de vida dos índios, não eram respeitados, tá? A cultura indígena não era respeitada. Os jesuítas achavam que os índios levavam uma vida repleta de maus costumes e que, por isso, deveriam ser convertidos ao catolicismo para adquirir os mesmos hábitos dos portugueses. Olha só. Bom, galerinha, o que nós vimos na leitura desse texto, né? Nós vimos que os jesuítas, eles eram religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus, tá? E que logo que aqui chegaram, eles entraram em contato com os índios, tá? Foram viver nas aldeias e aprenderam a língua tupi. Ok? No começo, os índios não aceitaram as ideias dos jesuítas. Eles tinham suas próprias crenças e costumes. Aos poucos, os padres ganharam a amizade e a confiança dos índios, tá? E aí, eles passaram a aceitar, tá? Eles aceitaram o batismo e também aprenderam a ler e a escrever a língua portuguesa. Tá? E o que mais? Os jesuítas, eles reuniam os índios em aldeias chamadas missões, tá? E o que eles faziam nesses locais? Nesses locais, eles trabalhavam, faziam plantações, aprendiam a tecer, a fazer trabalhos em madeiras, em couro, entre outras coisas também. As crianças indígenas, os índiozinhos, começaram a frequentar as escolas criadas pelos jesuítas, tá? Os padres jesuítas que mais se destacaram nessa época aí foram dois, tá? Foi o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, tá?
Ainda hoje existem os jesuítas. Eles formam a maior ordem da Igreja Católica, tá? A companhia continua caracterizada pela sua forte ligação ao ensino, tá? No Brasil, nós temos aí, por exemplo, as universidades católicas, tá? Do Rio de Janeiro, e temos também a de Pernambuco, tá bom? Agora nós podemos ir para as nossas atividades. A nossa próxima atividade, ela está na página 94. Então, vamos comigo lá para a página 94. Na página 94, nós temos aí o número 1, tá? Você vai marcar a alternativa que completa cada frase, tá bom? Então, mais uma vez, você vai pausar esse vídeo aí, você vai responder, são 5 questões, A, B, C, D e E, tá? E em seguida, você vai me encontrar aqui para que possamos corrigir juntinhos. Conseguiu fazer? Então, vamos corrigir o nosso número 1. Em cada item, assinale a alternativa correta, tá? A alternativa certa. Os jesuítas eram pessoas encarregadas de fundar vilas ou eram religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus? Molezinha, mamão com açúcar. Tenho certeza que você arrasou. A resposta correta é qual? A resposta correta é a segunda. Os jesuítas, eles eram religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus, tá? Entenda que, embora os jesuítas tenham ajudado a fundar vilas, não foi com esse objetivo que eles vieram para cá, tá? Eles vieram para poder levar a fé, tá? Levar a fé cristã aos territórios conquistados, tá? Beleza? Muito bem. Letra B. O padre Manuel da Nóbrega, ele veio com outros jesuítas para a Bahia em 1549 ou veio com outros jesuítas para a capitania de São Vicente em 1549? Qual foi a resposta correta? Qual é, né? A resposta correta é a primeira, tá? O padre Manuel da Nóbrega, ele veio com outros jesuítas para a Bahia no ano de 1549, tá? O padre Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil pela Bahia, tá? E apenas mais tarde se deslocou, tá? Apenas mais tarde ele saiu da Bahia e foi para a capitania de São Vicente. Letra C. A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa que tinha o objetivo de difundir a fé católica nos territórios colonizados, ou a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa que pretendia ensinar outras religiões nas terras recém-descobertas? Letra C. Qual é a resposta correta? É a primeira, tá? A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa que tinha o objetivo de difundir a fé católica nos territórios colonizados, tá? A Companhia de Jesus era uma ordem, tá, religiosa da Igreja Católica e, portanto, ela não poderia e nem desejaria, né, ensinar outras religiões. Letra D de dado. As missões. O que eram as missões? As missões eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas para aprender a fé católica e outros costumes dos europeus, ou as missões eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos donatários para aprender a fé católica e os costumes dos europeus. Qual é a resposta correta? A primeira ou a segunda? É a primeira, tá? As aldeias, as missões eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas, né? Pelos padres, para aprender sobre a fé católica e os costumes dos europeus, tá? As missões eram organizadas e administradas somente pelos jesuítas,
tá? E seu principal objetivo era ensinar o catolicismo, tá? Para esses povos, para os indígenas. Letra E. O povoado de São Paulo de Piratininga teve sua origem com a fundação de um colégio por jesuítas ou surgiu a partir da iniciativa de colonos escravocratas? Essa aí eu tenho certeza que vocês fizeram, ó, rapidão. Teve sua origem com a fundação de um colégio, né, por jesuítas, tá? O povoado de São Paulo do Piratininga foi palco de uma das principais obras jesuítas no Brasil, tá? Nele foi fundado um colégio ao redor do qual nasceu a Vila de São Paulo. A iniciativa de construir o colégio foi da Companhia de Jesus, que era inclusive contra a escravização indígena na colônia. Bom, agora vamos ir lá para a página 95. No número 2, o que você vai fazer? No número 2, você vai montar o quebra-cabeça que está no anexo, tá? Eu até marquei aqui, olha, para que vocês possam ver, tá? Esse anexo, ele está logo depois da página 120, tá? Ele deverá ser montado e colado aqui neste espaço reservado, tá? Agora vamos ir lá para o nosso dever de casa, página 96. Vamos fazer para casa a página 96 e a página 97, tá? Então, nós temos aí o número 1. Circula, por favor, o número 1, coloque a data de hoje. E o que você vai fazer? Para responder o número 1, eu gostaria que você fizesse uma breve pesquisa sobre a produção do açúcar atualmente, tá? E que, após essa breve pesquisa, você comparasse com o que estudamos hoje, tá? Com a nossa aula, com tudo que você ouviu, com tudo que você leu sobre a produção do açúcar, tá? O açúcar, ele é um produto barato, tá? E facilmente encontrado hoje em dia, mas antigamente não era assim, tá? Por isso havia interesse em produzi-lo e comercializá-lo, tudo bem? Você vai preencher o quadro, este quadro aqui, sobre o açúcar na Europa no século XV, tá? Você vai informar quem comprava o açúcar nessa época, onde vendiam e para que utilizavam o açúcar, tá? Depois você vai informar a mesma coisa, só que no século XXI, nos dias atuais, tá? Você vai informar onde hoje em dia compramos o açúcar, tá? E como nós utilizamos. Inclusive, eu mencionei isso durante a explicação, tá? Na página 97, nós temos o número 2. No número 2, você vai desenhar no seu caderno de história, tá? As informações sobre a exploração do trabalho indígena contidas nas duas frases na letra A e na letra B, tá? Então, você vai pegar o seu caderninho de história, vai fazer o cabeçalho, vai colocar a data de hoje, dia 4 de junho, vai colocar a página 97, o número desta questão, que é o número 2, vai colocar a letra A, tá? E vai desenhar o que está escrito aqui na letra A. Os chefes indígenas recebiam ferramentas, espelhos e bugigangas. Em troca, organizavam grupos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, tá? Em seguida, você vai desenhar o que está escrito aqui na letra B, tá? Os colonos compravam cativos aprisionados nas guerras entre tribos rivais, tá? Lembrando que não é para fazer em uma folha avulsa, não, tá? Em uma folha à parte, não. Você vai desenhar no seu caderno de história, tá? Agora vamos ir para o número 3. No número 3, você vai ler as informações, tá? Que estão aqui. E você vai encontrar as respostas
aqui no Caça Palavras, tá? E aqui nós terminamos a aula de hoje, tá? Adorei estar com você. Continue em casa, continue se cuidando e um beijo no seu coração.